Olá, pessoal, vamos a mais uma correção agora de Estudos Orientados 1 da semana 7, que trata sobre vacinas e soros. As primeiras questões falam de questões relacionadas à história da vacina, né? Então, na 1, perguntava para qual doença foi criada a primeira vacina do mundo. A resposta certa é a C, foi criada para combater a varíola. E nisso, a varíola se descobriu, foi uma coisa assim, não existe coincidência ou acaso, né? Mas descobriram a vacina da varíola por causa de mulheres que tiravam leite direto, né, da vaca, e elas tinham contato ali com a teta da vaca e ficavam com as feridas. E essas feridas eram uma forma de varíola. E nisso, e depois essas feridas, depois de ter essas feridas, essas mulheres não ficavam doentes, não pegavam varíola. Aí nisso, até responde a questão 2, é o porquê do nome vacina. Porque a partir de se observar esse fenômeno que ocorria entre as ordenhadeiras, né, das vacas e tal, é que se descobriu a cura da varíola. E se deu o nome de vacina, por causa de que vem da vaca. Eles inocularam esses vírus que se encontravam na teta da vaca, que transmitiam, né, a doença para as mulheres, e daí que houve a primeira vacina. Qual foi a primeira doença considerada globalmente erradicada por uma vacina? Aí, no caso, é a varíola. Dá uma pesquisada no Google para vocês verem o transtorno que é a varíola. Era uma doença que dava feridas, né? A pessoa ficava toda cheia de ferida e tal, e levava à morte. O que foi a revolta da vacina ocorrida na cidade do Rio de Janeiro em 1904? É um movimento popular contra a vacinação. Ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, quantas mortes a vacinação previne por ano? Olha, esse número é enorme mesmo, 3 milhões. Beleza? A próxima. As vacinas, para qual tipo de doença conseguem ser fabricadas com maior velocidade? A resposta aqui é para doenças bacterianas. Vamos aprender mais um pouquinho? Se eu pedisse exemplos para vocês de doenças bacterianas, doenças virais, né? Transmitidas por bactérias, transmitidas por vídeo. Conhecimento é nunca demais, né? Então, se a gente for analisar quais são doenças transmitidas por bactérias, eu dei meu Google aqui, estou estudando junto com vocês, ó. Vamos ver, ó, doenças que provavelmente vocês já ouviram falar. Existem várias e tal. Mas, por exemplo, botulismo. O botulismo é uma doença até considerada como uma intoxicação alimentar que pode levar à morte. Por exemplo, você não pode comprar lata amassada, porque ali pode ter a bactéria do botulismo. Palmito também, sem saber a boa procedência, também pode ter botulismo, ok? Bronquite, quem nunca tem ou sofre disso, ou tem alguém que, ou conhece alguém que tem. A brucelose é transmitida pelo leite quando não é pasteurizado, ok? Cancro mole é uma DST. A cárie, também tão comum, ela é transmitida por uma bactéria. Clamídia é uma DST. A coqueluche está lá dentro das vacinas, da tríplice viral e tal. Cólera, quem é mais velho, quem viveu nos anos 90, no Brasil houve uma epidemia de cólera já. Vamos ver outros aqui que vocês devem já... faringite também é uma inflamação causada por bactéria. Se você falar, essa aqui a gente vê muito em livros de história, né? Febre tifoide, naquele livro lá da... Ai, gente, viu o nome que eu esqueci. Um que é da Segunda Guerra lá. A menina morreu de febre tifoide. A Yane... Nossa, me deu um branco agora. Vocês devem saber.
gastrite, gonorreia, tudo por bactéria. Outra que também aparece muito nos livros de história, na Bíblia, né? A lepra, conhecida hoje como hanseníase. Bactérias, leptospirose, meningite, a peste negra. Então aí a ciência junto com a história, né? Algumas dessas doenças hoje, elas praticamente foram erradicadas, elas não existem. A sífilis, que infelizmente, por um bom tempo, ela sumiu, tá voltando de novo. Aí são novas cepas, também o comportamento social que não ajuda e tal. E a tuberculose também, que é uma doença que a gente vê muito, tá até associada com o gênero literário, né? Dos poetas românticos e tal, alguns deles morreram de tuberculose, etc e tal. E com relação a vírus, Anne Frank, lembrei, o diário de Anne Frank. A Anne Frank, ela morre de febre tifoide, né, e por causa de condições também, ali tava mal comia, baixa imunidade, o ambiente lá também você tinha essas bactérias, e muita gente nos campos de concentração morriam por tifo, né? Então vamos lá. E as doenças causadas por vírus? Aí também são doenças que a gente ouve falar mais, até por causa das campanhas de vacinação também. O sarampo esteve quase que erradicado. Agora existe um movimento anti-vax de algumas mães que não querem vacinar seus filhos, aí o sarampo está voltando, infelizmente. E o sarampo pode levar à morte. Inclusive no norte do país já houve mortes no Brasil devido a sarampo. A própria varíola, né, que foi a primeira, a poliomielite, que é a paralisia infantil, a dengue é uma virose, ok? A febre amarela, certo? E prosseguindo aqui então, foi provado que a vacina tríplice viral causa autismo. Aí eu falei agora há pouco do movimento anti-vax, que são pessoas que consideram que não se deve vacinar os filhos. Aí uma das coisas no início disso foi por causa dessa fake news, que considera que a vacina causa autismo. É a mesma coisa que ocorreu da cloroquina, desses medicamentos que dizem que vão pré-Covid para você um tratamento preventivo, né? O que aconteceu? Não tem nada de política isso, é fato. O que aconteceu? Foram publicados em revistas científicas. As revistas científicas, elas servem para divulgar o que os cientistas fazem e tal, as descobertas que eles tiveram, etc. e tal. E nesse caso, um médico, lá nos anos 80, publicou numa revista científica evidências que a vacina causava autismo. Só que da mesma forma que essa pesquisa desse médico e a da cloroquina e tal, então, que também foi publicado numa revista científica, foram artigos que, depois de um certo tempo, descobriram que não tinham validade. Foram pesquisas equivocadas. Aí, no caso, as revistas voltaram atrás, se retrataram e tal, só que o estrago já estava feito. Principalmente hoje em dia, que a velocidade das informações é instantânea praticamente, para você desmentir, voltar atrás com uma notícia é muito difícil, ok? Pesquisem para vocês verem, movimento anti-vax, é muito interessante. A 8. No que o crescente movimento anti-vacina implica. Eu falei agora há pouco do sarampo. O sarampo ele era quase que erradicado, a poliomielite. Aí nisso, com o movimento anti-vax, anti-vacina, volta de doenças já eliminadas. Triste, né? E a última, que é uma questão de vestibular, né, da Federal de Minas, que fala de campanha nacional de vacinação do idoso, conta uma história e tal. Aí, basicamente, estou perguntando, para que serve a vacina? Até essa mesma que nós estamos tomando, que vocês, adolescentes, em breve tomarão também. Ela, sempre você toma uma vacina para criar uma resposta, induzir uma resposta imunológica. A grosso modo, você vem com um pouquinho do vírus para o seu organismo reconhecer o vírus, mas só que é uma quantidade que vai fazer que você não fique doente.
Então, aí, da próxima vez que vir a doença de verdade, o seu organismo já sabe reconhecer e já sabe combater. Eu vou colocar um esqueminha interessante sobre como que a vacina funciona, tá? Aí, as demais atividades da semana 8 e 9, ela nem tem lá no Google Classroom como formulário para fazer, porque apenas a 8 é uma cruzadinha e a 9 é só copiar um esquema que é de física. Apenas copiar um resuminho, certo? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa falem comigo no privado e até a próxima.